Eu falei, né? Quem ia viajar no carnaval vai chover, né? Eu declaro isso, em nome de Jesus. Na igreja, viu? Trabalhando para Jesus. Vai-se embora, meu filho. Vai perder, é? Aqui vai chover fogo. Lá vai chover muito. Pai, obrigado pela palavra que eu sei que vai ser transmitida através dos teus filhos, do teu filho. Usa-o poderosamente mais uma vez, para a honra e glória do teu santo nome. Com aquilo que nós precisamos, não é com o que queremos, Pai. Até porque nós sabemos que tu sabe exatamente o que a gente precisa nessa noite. Em nome de Jesus. Eita glória. Graça e paz, igreja. Amém. Antes de você sentar, queria convidar você a abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 5. Marcos 5, 21. Abra aí a sua Bíblia. Só olha para cá quem não trouxe. Se você tem a sua Bíblia aí, abra aí a sua Bíblia. Que o Senhor faça a sua vontade e que Ele fale no meio de nós. Amém? Quem achou diz amém. Glória a Deus. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vivia sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: Senhor, está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, porque você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, o que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Amém? Podem me sentar. Amém. É uma passagem um pouco extensa, eu sei, mas a gente está aqui para ler a palavra do Senhor, amém? Essa história, ela é contada nos 3 evangelhos sinóticos. Não fique impressionado com a palavra, eu fui para a internet para descobrir o que era. Os evangelhos sinóticos são os evangelhos que são semelhantes, que é Mateus, Marcos e Lucas. São evangelhos que têm história, eles compartilham entre si histórias semelhantes. E com essa não é diferente. É uma história conhecida, é a história que é 2 histórias em uma só.
A história da mulher do fluxo de sangue de Jairo, ela é contada nos 3 evangelhos. Mas eu, intencionalmente, preferi essa passagem de Marcos. Como vocês viram, ela é maior, mas também é mais completa. Foi a que tocou no meu coração para trazer nessa noite. E são histórias que são muito pregadas. Vocês com certeza já ouviram muitas coisas, ou só da mulher do fluxo de sangue, ou só de Jairo, ou dos dois. Mas eu queria trazer aquilo que está no meu coração, que Deus tocou no meu coração. Né? São 2 histórias que a gente vai ver que, apesar de histórias diferentes, estão relacionadas entre si. E estão relacionadas entre si por causa de Jesus. A gente vai ver que são 2 histórias, 2 grandes milagres que acontecem em um caminho. Em um caminho que a gente vê que começa lá da beira-mar, até a casa de Jairo, até o quarto da filha de Jairo. A gente vê 2 histórias se entrelaçando. E é nesse caminho da beira-mar até a casa de Jairo que a gente vai ver 2 grandes histórias em que Jesus se revela como aquele que faz milagres. Como aquele que é o Senhor sobre qualquer circunstância, seja doença, seja a própria morte. O nosso Jesus, ele vence a própria morte. É esse caminho que na nossa vida é o caminho de milagre. Jesus, ele é o próprio caminho que nos leva ao nosso milagre. E a gente vê aqui que a história começa em Jesus chegando na beira-mar. Ele está vindo, se você ler antes, ele está vindo justamente de outra ação que ele fez, libertando o endemoniado de Gadara, que o pessoal pede para que ele vaze de lá. E aí Jesus chega naquele lugar, e aí começa a nossa história, aonde Jairo se prostra, se derrama, adora ao Senhor Jesus ali mesmo, no meio da praia. Porque quem está precisando não vê circunstância. Quem está precisando não vê situação. Quem está precisando apenas se prostra. Mas eu queria fazer um paralelo aqui entre as 2 histórias. A gente vê aqui, e eu queria começar pela mulher do fluxo de sangue. Você vê que no versículo aqui 25, ela é chamada de uma certa mulher. Se você for olhar nos 3 evangelhos, ou ela é chamada de uma mulher, ou uma certa mulher. A gente vê que ninguém que escreveu os evangelhos nomeou essa mulher. Era uma mulher aqui, pelo menos retratada, sabemos que ela tinha um nome, mas pelo menos aqui, para retratar a situação da vida dela, ela não tem nome. A gente vê que ela era uma invisível, ela era uma marginalizada, talvez vista pela sociedade como nada, até porque era uma mulher que estava 12 anos impura. Ela era vista como um nada pela sociedade, imagina por ela mesma. Acredito que ela já se via dessa forma. Por tanto tempo esperando por algo e nada dá certo. Nada dá certo, você não pode mais se relacionar. Todas as suas esperanças frustradas. Será que muitas vezes a gente também não se vê dessa forma? Como um invisível, como aquele que ninguém vê, ninguém olha. Há quem diga, eu já escutei, acredito que vocês já escutaram, há quem diga que diga assim: eu entro e saio da igreja e ninguém me vê. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus, ele te vê. Antes de que qualquer pessoa te visse, Jesus, ele te vê. Lá no Salmo 139 diz que ele nos viu quando a gente ainda era uma substância informe. A gente era só um fetinho, mas Jesus já via. E pode ter certeza que ele não tira os olhos de você. Porque muitas vezes a nossa dor, ela tende a embaçar a nossa visão. Às vezes a gente sabe isso aqui de Bíblia, a gente lê, a gente estuda, mas parece que na hora da dor, parece que tudo foge da mente. Mas ei, meu irmão, eu estou aqui, a gente está aqui para te lembrar que Jesus, ele vê você. Ele vê a sua situação, você não é um esquecido. A gente vê o contraste, né, dessa mulher, diferentemente de Jairo. Jairo diferente, a Bíblia fala, era Jairo, chefe da sinagoga. Chefe da sinagoga, Jairo era um homem que foi nomeado, né? Ele tinha posição. São histórias totalmente opostas. A gente vê que Jairo era uma pessoa que buscou Jesus, mas ele não estava buscando, não estava precisando como a mulher do fluxo de sangue há 12 anos. Mas a necessidade fez com que ele também fosse.
Então não importa se a pessoa é uma pessoa que não é vista, pobre, escanteada pela família, pela sociedade, pelo trabalho, não importa se você é esse, ou se você é uma pessoa que tem influência, se é uma pessoa que tem nome, se no trabalho é gerente, se você na obra do Senhor já foi, né? Já fui presbítero, diácono, pastor, líder. Ei, meu querido, diante de Jesus não tem protocolo não. Os dois tiveram que se prostrar diante do Senhor. Ambos tiveram que se prostrar diante do Senhor, porque se você é o mais humilde, ou se você tem a mais posição aos olhos humanos diante de Jesus, a gente tem que se prostrar. Porque às vezes quando a gente vai crescendo, né, tem pessoas que vão crescendo, parece que vai esquecendo, né? Vai esquecendo, a posição vai enrijecendo, mas tem que se prostrar. Tem que se prostrar diante do Senhor. Aí é que não pode se esquecer mesmo. Isso me faz me lembrar de uma das cartas que Jesus mandou Paulo escrever para a igreja de Éfeso. É uma carta que começa elogiando o povo de Éfeso. Eu sei das suas obras, eu sei o que você faz, eu sei que você analisou aqueles que diziam apóstolos e não eram. Jesus começa analisando as obras dele, mas ele diz assim: mas eu tenho contra você uma coisa, que você deixou o primeiro amor. Que você deixou o primeiro amor. Não importa o quanto de nível de conhecimento, de tempo de igreja, não importa, meu querido, a gente tem que sempre estar prostrado diante dele. A gente precisa estar sempre prostrado diante de Jesus. E veja como é sério, porque muitas vezes a frieza vai entrando e ela não chega de um dia para o outro, não. Ela não chega de um dia para o outro, não. Ela vai ganhando espaço. Ela vai ganhando espaço. E veja a palavra de Jesus. Às vezes a gente vai tolerando, né? A frieza na nossa vida, a gente vai tolerando, mas Jesus diz assim: arrependa-se. Para você que achava que frieza não era pecado, Jesus diz: arrependa-se. É algo para a gente se desesperar e se prostrar diante do Senhor. E não é só quando está precisando, não. Isso não quer dizer que quando a gente está precisando, a gente não deva se prostrar. A gente deve sim. A gente deve se prostrar, até porque quando a necessidade vem, a gente se prostra. A gente está dizendo: ei, Jesus, nada do que eu já tentei tem efeito não. É o Senhor que pode fazer. Mas não só quando está precisando não, querido. Nós precisamos viver essa vida de prostração, de contemplação diante do Senhor Jesus. Amém? Aqui a gente vai vendo que a mulher do fluxo de sangue, ela estava debaixo de um jugo há 12 anos. Uma doença que causou um jugo sobre aquela mulher, que acabou com sonhos, paralisou a vida daquela mulher. Do mesmo jeito pode acontecer com muitos de nós. Também eu digo mais uma vez, não importa quanto tempo de crente. Tem pessoas que têm 10, 15, 20 anos e muitas vezes está debaixo de um jugo de mentira. Eu posso falar isso porque eu passei por isso. Debaixo de um jugo de mentira, em que muitas vezes Satanás vai dizer assim: você não pode se libertar disso não. Isso daí é para tu ficar até a morte. Isso aí não vai passar não. Tu vai ter que conviver com isso aí. E mentiras são contadas e a pessoa vive debaixo de um jugo de mentira, de um jugo de pecado. Porque o mundo diz, Satanás diz que você não pode, mas ei, Jesus pode livrar todo o cativeiro. Jesus, ele veio para livrar de todo o cativeiro. Jesus, ele pode libertar todo e qualquer jugo. O jugo dessa mulher era um jugo no corpo, mas a gente vai ver também que era um jugo na alma, que foi justamente por causa desse jugo que ela gastou tudo que tinha. Ela não tinha mais posses, ela não tinha mais nomes. Ela foi desenganada pelas possibilidades humanas. Ela foi desenganada. Todos os médicos, o homem disse: você não dá para a gente fazer mais nada. Mas é justamente quando se esgota todas as possibilidades humanas, que aí a gente sabe que só o Senhor ele pode fazer. Então quando você disser na sua situação, alguém pergunta e você diz assim: poxa, aqui só Jesus. Não diga isso da boca para fora não, porque se é só Jesus, creia que só Ele pode fazer, que Ele pode fazer o impossível. A gente vê que ela era uma mulher solitária. A gente não sabe se ela era mãe, se ela já tinha sido casada, mas a gente sabe que ela estava isolada há 12 anos.
Porque na lei mosaica, se você quiser conferir depois, lá em Levítico, capítulo 15, no versículo 25 ao 27, fala sobre a questão das impurezas. E ela, por estar com um fluxo de sangue, né, por uma menstruação, a gente não sabe que tipo de era que não cessou, e ela estava continuamente impura. Ela não podia ter toque com outras pessoas. Ei, meu querido, deixa eu fazer uma pergunta para você. A pandemia foi ruim para você? Para mim foi. Passar quase 2 anos sem a gente poder tocar, abraçar pessoas que a gente ama, foi bom para você? Por um lado, o isolamento foi muito ruim para muitas pessoas. E olha que foi quase 2 anos. 2 anos esse de isolamento mais rígido, de quarentenas, que a gente não podia botar nem a cara no lado da rua, porque a mídia dizia que você vai morrer, fora a pressão psicológica, né? Você vai morrer. Você chegava até a pensar que se você abrisse o portão, você ia pegar Covid. Não era? Você vai morrer. E isso foi quase 2 anos. Imagine ficar em isolamento por 12 anos. Você acha que essa mulher também estava bem psicologicamente? Você acha que a cura nela foi apenas no corpo? A gente vai ver mais na frente que foi justamente por causa dessa impureza que ela vai se esgueirando ali, e por causa da vergonha, da humilhação que ela estava, ninguém podia saber que ela é impura. Ela chega em Jesus e pega na roupa dele, e ela imediatamente ela é curada. E aí veja como as coisas de Deus são. Nada, meu querido, nada do que Jesus faz é em vão ou aleatório. Jesus para no meio da multidão, está todo mundo comprimindo Jesus, querendo algo de Jesus, e aí Jesus para e diz assim: epa, alguém me tocou. Alguém me tocou. É até incoerente, né? Está todo mundo tocando em Jesus, mas ele diz assim: alguém me tocou diferente. De mim saiu o poder. Mas sabe por que Jesus fez isso? A mulher estava humilhada, a mulher estava isolada durante 12 anos. Ela estava sendo humilhada no secreto, onde ninguém via, durante 12 anos. E aí, publicamente, Jesus diz assim: quem me tocou? E a mulher toda se tremendo, sabendo que se alguém reconhecesse ela, oh, é impura, ela sabia que podia acontecer alguma coisa com ela. Aí ela chega e diz assim: olha, Jesus, foi eu toquei e eu fui curada. E aí Jesus publicamente diz: vai, a tua fé te salvou. Vai em paz e fique livre desse mal. Jesus ali também não estava só trazendo cura para o corpo dela não, querido, estava trazendo cura para a alma daquela mulher. Ela estava dizendo publicamente ali, publicamente aqui, olha, ela não é mais impura, eu estou devolvendo para ela para o seio dela, família dela, para os amigos dela, para a igreja dela, pode se relacionar com ela, ela está curada. Amém? Jesus, ele não curou apenas o corpo, ele curou também a alma daquela mulher. E a gente vê que nesse momento ela está prostrada, e Jesus fala essas 3 coisas, você consegue perceber? Ele diz: a tua fé te salvou. Sabe por que a fé salvou? Porque ela creu que Jesus, o Messias, podia curar a vida dela. E aí a salvação vem para a vida dela. Ele diz: vai e fique em paz. Paz para quê? Para a alma daquela mulher. E depois ele diz: fica livre desse mal. Ei, Jesus, em uma situação só, tocou toda a plenitude da vida daquela mulher, corpo, alma e espírito. Em uma só situação, o Senhor toca toda a plenitude daquela mulher. Porque eu creio que nós somos corpo, alma e espírito. Até porque no livro de Coríntios, por mais de uma vez, de 1 Coríntios, a Bíblia nos compara com o templo, com o tabernáculo, com o templo, né, lá de Jerusalém. Nós somos comparados, até porque Paulo diz assim: vocês não sabem que vós sois templo do Espírito Santo de Deus? E você sabe como o templo ele era dividido? Ele era dividido em átrio ou pátio, lugar santo e santíssimo lugar, ou santo dos santos. Da mesma forma, nós também temos corpo, alma e espírito. Então a gente já viu até aqui o pastor falando, quando do momento que você levanta a sua mão, meu querido, que você chega aqui, eu te aceito, Jesus, e imediatamente o sangue de Jesus vem sobre nós, nós somos justificados. O primeiro a ser regenerado em nós é o nosso espírito. O nosso espírito, ele é regenerado primeiro. Mas quanto ao corpo, eu fico impressionado, porque quanto ao corpo é um pouco diferente.
Outra passagem que eu estava lendo essa semana, ela me capturou. Não sei se você está lendo a palavra, de repente você chega num versículo e aquele versículo lhe captura. É um versículo que está lá em Colossenses 2:9, que diz assim: em Jesus, nele, corporalmente, habita toda a plenitude da divindade. Sabe o que isso quer dizer, meu querido? Que a palavra fala sobre Deus, que Deus, Ele é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Mas Jesus, nesse momento, está lá no céu com o corpo. Ele está lá no céu com o corpo, ele não está lá, versão Ghost 2.0, fantasminha, transparente, não. Ele tem um corpo, pode não ser mais esse corpo, o corpo que fica doente, que se deteriora, mas ele está lá, e a Bíblia diz que ele tem olhos como chama de fogo, ele tem pés que brilham como um latão reluzente, ele tem cabelos brancos como a neve, ele está lá, ele tem um corpo glorificado, perfeito, e o mais maravilhoso disso tudo é que lá no livro de Romanos 8:17 diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Do aquilo que Jesus é herdeiro, eu e você também somos. Sabe o que isso quer dizer? Lá em 1 João 3:2 diz que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, nós seremos como Ele é. Você consegue glorificar a Deus por isso? Meu querido, esse corpo corruptível, a Bíblia diz que será revestido de incorruptibilidade. Nós seremos como Ele é. Então a obra redentora do Senhor estará totalmente completada. E esse corpo aqui que a gente se preocupa, precisa se preocupar 24 horas para não pecar. Está subjugando ele. Ele não vai mais precisar disso, como a gente cantou aqui. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais choro. Mas até lá, até que isso aconteça, esse corpo aqui precisa ser subjugado por uma vida no Espírito. E desse momento em que a gente aceita Jesus, até esse dia em que Jesus voltar e nós seremos como Ele é, existe uma coisinha chamada santificação, em que a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles vão sendo santificados. E nisso, muitas vezes, nós também negligenciamos, porque a obra redentora de Jesus, ela veio para restaurar todas as coisas, assim como Ele fez na vida da mulher, onde Ele também restaurou a alma daquela mulher. O Espírito do Senhor está agindo em nós para restaurar, para nos fazer sermos um caráter à semelhança de Cristo. Você entende? O Senhor Jesus, Ele veio para fazer isso. Então o que eu estou querendo dizer é, não podemos negligenciar a obra redentora de Jesus na cruz. Ele diz assim, Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Então, meu querido, quando é tudo mesmo. Sabe aquela situação, Ele quer restaurar tudo. Tem gente que não consegue nem se olhar no espelho. Tantos complexos, olha no espelho, não consegue suportar o que está vendo. Tem gente que não suporta o cabelo que tem gente que não suporta a cor que tem gente que não suporta a altura que tem. Isso daí dói, meu querido. Sabe o que a Bíblia diz? Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Tudo Ele fez. Tem gente que quer se matar nesse momento. Tem gente, crente e não crente, que está pensando em se matar. Mas sabe por quê? Porque não quer morrer não, mas é porque não está suportando mais a dor. Ei, meu querido, está doendo. Lança sobre a cruz. Ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele leva dor e Ele leva pecado. Todos esses complexos aí. Olha, eu vou falar uma coisa aqui, com muito respeito. Respeito aos psicólogos, respeito a psiquiatras. Nós temos aqui tem Juliana ali, que eu sei que é psicóloga, minha irmã Adriele, que deve estar assistindo, lá do PG. Eu tenho um carinho enorme. Mas tem coisa que o mundo está chamando de transtorno, o que a Bíblia chama de pecado. O que a Bíblia chama de pecado. Eu vou dar só um exemplo para muitas pessoas não se escandalizar muito. Existe um transtorno, vou botar até aqui, senão eu esquecia. Transtorno de personalidade narcisista. É um nome bonito, né? Tem CID e tudo.
fulano tem personalidade narcisista. Sabe o que a Bíblia diz? Que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmo. Ei, meu querido, é excesso de si mesmo. Muita coisa que a gente romantiza demais é excesso de você mesmo. A gente precisa lançar na cruz. A gente precisa lançar. Aleluia. Se não pegar, eu vou no cocô. Mas a gente tem que lançar sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas ansiedades. E eu vou dizer uma coisa que ainda é mais complicada ainda de falar. Sabe quando a ansiedade ela fica fora de controle? E aí muitos são clinicamente ansiosos, aquele do CID mesmo, aquele que se treme. Meu querido, eu não estou desmerecendo não, existe, viu? Eu não sabia que era uma crise de ansiedade até eu ver dentro da minha casa. E isso não é segredo para ninguém, porque a minha esposa está ali, ela já falou aqui no altar já. Até eu ver na minha casa, né? Porque muitas vezes a gente tem, isso daí é besteira, né? Aquela coisa toda, mas até eu ver na minha casa. Então, sim, vai ter pessoas que vai ter que ser na base do remédio, ficou doente, querido. Mas uma coisa que eu disse até para ela, quando a gente estava em casa, sabe por que chegou a esse nível? Porque quando as ansiedades eram pequenas, elas não foram lançadas sobre a cruz. Elas não foram lançadas sobre a cruz. Jesus diz assim, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades. Porque ele tem cuidado de vós. Não é que não vai bater, querido, bate ansiedade. Para eu estar aqui, misericórdia, a barriga mexia mais do que tudo desde a hora que eu acordei. Mas ela precisa ser controlada, subjugada e apresentada diante de Deus. A gente precisa fazer isso, a gente precisa apresentar diante de Deus. Sabe, ansiedade é como um lixo. Não sei na frente da casa de vocês, lá em Caetés passa 3 vezes na semana o carro do lixo. Esquece um dia e deixe lá, principalmente lixo de cozinha. E deixe lá para você ver, quando for no outro dia, o saceiro que está. Isso que você esqueceu um dia. Agora vá acumulando. Começa a aparecer o quê? Mosca, bicho, barata. E se você não for colocando para fora, uma hora vai atrair o que na sua vida? Doença. É exatamente dessa forma. Quando você deveria ter colocado para fora, ter lançado sobre a cruz na hora que deveria, você guardou isso para você. Até que chegou um momento em que você não consegue lidar com isso sozinho. E se for para procurar psicólogo, procure, meu querido, procure. Porque o primeiro a levar minha esposa foi eu. Leve para psicólogo, leve para psiquiatra. Mas ei, muitas vezes isso aí vai tratar o efeito. Jesus quer tratar a causa. Ele quer ir lá no fundo, onde você não mostra para ninguém. Aonde você não mostra para ninguém, Ele quer jogar a luz para lá. Ele quer jogar a luz exatamente nesse lugar aí, que você não mostra para ninguém. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Não subestime o poder regenerador do Senhor Jesus. A palavra diz que o evangelho do Senhor, ele é poder de Deus para a salvação do ímpio, para a salvação do descrente. Ele é poder de Deus para curar, para libertar. A gente precisa estar diante dele, prostrado, que chega, viu? Chega. A salvação chega, a cura chega, a libertação chega, mas não desista. Não desista. E vai ser quanto tempo, Ed? Que importa? O que importa quanto tempo vai ser? Se vai ser 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. É melhor passar uma vida se humilhando e chorando nos pés dele do que estar lá fora sofrendo, ou não é? Então não importa, busque a ele. Joga essa incógnita fora e se nada. Quanto tempo for necessário, busque ao Senhor. Não desanime. Mas deixa eu falar um pouquinho de Jairo. A gente vê aqui que Jairo foi catar Jesus lá na beira-mar, foi buscar Jesus lá, e aí ele vai andando e vem a mulher do fluxo de sangue, e ele lá esperando, né? Jesus lá curando a mulher, ele lá esperando. De repente chega uma pessoa e diz assim: Jairo, olha, não incomoda mais o mestre não, a tua filha já morreu.
Mas, rapaz, justamente quando Jairo tomou coragem para buscar Jesus, não sei se você já percebeu isso na sua vida, quando finalmente você se posiciona diante de Deus, parece que as coisas começam a piorar. Já percebeu isso? Já aconteceu na vida de alguém aqui? Começa a piorar a situação, não tema, continue. Isso é sinal de que o milagre está chegando. Amém? Tanto é que Jesus percebe a situação e diz assim, Jesus mesmo não deixa nem Jairo abrir a boca para ele não falar besteira. Diz assim, não temas, crê somente. Não deixa ele nem abrir a boca para ele não falar besteira, para não colocar tudo a perder. Não temas, crê somente. E aí Jesus continua indo para a casa de Jairo. Quando ele chega lá, ele encontra um alvoroço. E aí Jesus ele precisa retirar esse alvoroço. Ele faz as vozes calarem, porque muitas vezes as vozes, o alvoroço, o barulho, o excesso de coisas, o excesso de entretenimento, o excesso de vozes externas, o excesso do eu acho, o excesso de tudo isso faz com que ofusque o nosso alvo em Cristo, faz com que a gente não consiga ouvir direito a voz de Jesus. Então a gente precisa calar as vozes externas e principalmente as internas que está aí no seu coração. É necessário calar essas vozes. E veja que Jesus, quando ele vai levar para um milagre, ele tinha 12 discípulos, ele leva Pedro, Tiago e João, ele leva seu círculo íntimo, porque Jesus tinha 12 apóstolos, mas desses ele tinha 3 que eram mais íntimos. Não é? Ele levou para o Monte da Transfiguração, que ele levou lá no Getsemane para mais perto dele, para orar por ele, né? E ele levou o seu círculo íntimo, e quando chega lá, no quarto da menina, ele além de levar o seu círculo íntimo, ele leva só o pai e a mãe, só quem interessa. Jesus, ele trabalha da forma que ele quer. Na vida de alguém, pode ser como foi na vida da mulher do fluxo de sangue, publicamente. Até porque, se ele quiser, ele recompensa publicamente. Mas o tratamento na vida de Jairo era diferente, foi no secreto. Perceba que, talvez na vida de muita gente aqui, Jesus vai operar no secreto. Quando você for para o secreto, talvez ele vai tratar para você, está esperando você lá no seu secreto. Ter a resposta que você está tanto esperando, talvez esteja lá no secreto esperando para você. Quando você finalmente parar de colocar desculpas e fazer o que está lá em Mateus 6, entrar no quarto, fecha a tua porta e ora ao Senhor em secreto, que Ele te recompensará. Quando você decidir fazer isso em secreto, em buscar ao Senhor, Ele vai fazer. Veja, porque como Jesus trabalha, a mulher já vivia em humilhação, coitada, há 12 anos, e Jesus traz ao milagre dela publicamente. Mas Jairo já era um homem público, Jairo já era conhecido, e veja que talvez Jesus queria que justamente ele fosse tratado ali, no secreto, naquele lugar. Jesus, ele trabalha como ele quer, o importante é a gente chegar lá no nosso milagre. Se vão acreditar em você, mas ninguém viu o meu milagre. Se vão acreditar em você, se não vão acreditar em você, o problema é deles, né? Mas o que importa é o que o Senhor vai fazer na sua vida. O que importa é o que Ele está fazendo na sua vida. A gente precisa calar as vozes contrárias, calar as desculpas, que são muitas, que nós mesmos nos damos. Substituir os pensamentos maus por pensamentos bons. Sabe aquele ditado que tem no mundo: cabeça vazia é a oficina do diabo, né? É feito um vício. Um vício, ele não simplesmente some, ele é substituído. Ele é substituído. Então nós precisamos substituir essas vozes por outras coisas. Como diz lá em Filipenses 4:8, que diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe virtude alguma e se há algum louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês.
E isso precisa, os pensamentos de desculpa, de incredulidade, de dúvida, eles precisam ser substituídos por pensamentos que agradam ao Senhor. Eles precisam ser substituídos pelo Senhor. E veja, estou já acabando, viu? Que diz o seguinte: a mulher do fluxo de sangue, ela estava doente há quantos anos mesmo? 12. A filha de Jairo tinha quantos anos mesmo? 12. Duas histórias completamente diferentes. Uma começa com dor, com isolamento. A outra começa com alegria, o nascimento da filha de Jairo. Mas, nessas duas histórias tão opostas, elas têm uma coisa em comum, sabe o que é? É Jesus. Eu estou vendo aqui um bocado de história diferente. Sabe o que é que todo mundo aqui tem em comum? É Jesus. O nosso milagre, aquilo que a gente precisa, está em Jesus. Não coloque mais nada entre você e Ele. É você e Ele e Jesus. É Jesus na nossa vida. É Jesus, é aquilo que conecta todas as nossas histórias aqui. Todo mundo aqui precisa de um milagre, todo mundo precisa de uma coisa, mas tem Ele que é o caminho, tem Ele que é cura, tem Ele que é milagre. E para terminar, a gente vê aqui, lá no finalzinho da passagem, a gente vê que Jesus ele ressuscita uma pessoa, não é uma coisa que se acontece todo mundo fica abismado. Jesus diz assim: veja, vai dar de comer a menina? Então deixa eu te dizer uma coisa, quando o teu milagre chegar, cuida dele, para que ele não se perca novamente. Quando o teu milagre chegar, cuida dele, para que não se perca, para que o inimigo não roube mais uma vez. Jesus, Ele é o Deus dos milagres. Ele é aquele que restaura todas as coisas. Ele tem cura, Ele tem libertação, Ele é o Senhor. Não podemos nunca esquecer disso. Nunca duvidar do poder restaurador do Senhor nas nossas vidas. Amém, igreja? Glória ao nome do Senhor Jesus. Fica de pé, em nome de Jesus.